Capítulo especial B, parte 12. Antônia. Antônia também deu tudo de si para agradar o seu pai. Ela foi a quem mais passou tempo com ele. Cuidava, limpava, banhava, trocava e todas as outras necessidades possíveis. Antônia ficava exaustada de tanto cuidar de seu pai. Agradeço muito a compreensão e o apoio de seu esposo Gil para com ela. Antônia, sendo a penúltima das 7 mulheres, assim como Carlota, Antônia foi uma guerreira ao cuidar de nosso pai. Há um relato que se encontra na história de Antônia, um incidente que banhou a sua casa. Isso aconteceu quando o nosso pai ainda estava sob os cuidados dela. Parte 13. Carlota e Antônia. Todos os esforços e corpos doloridos, exaustados. Sim, dias estressantes e muitas preocupações, essas duas combateram um bom combate para com seu pai. Ele fica feliz de saber que cuidou de suas filhas e que no final do teatro de sua vida probatória, essas duas filhas lhe compensaram, sim, com os mesmos cuidados. Carlota e Antônia, vocês duas cumpriram o seu dever de filhas, não menosprezando os outros, incluindo eu, mas foi porque vocês aceitaram o chamado e o desafio de cuidar de seu pai, sem murmurar. Eu poderia falar muito mais, mas isso é o bastante, pois eu o farei uma última missão para com o meu pai, sim, para com o nosso pai. Missão essa que será maravilhoso e um assombro. Parte 14. A enfermidade no hospital. A primeira vez que eu recebi a notícia de que o meu pai tinha sido internado, eu estava no trabalho. Para mim foi um baque, pois ficou eu muito preocupado, pois a enfermidade, ou seja, a internação, foi devida a um AVC. Quem comunicou a mim pelo telefone foi a minha irmã Carlota, pois na época quem estava cuidando dele era essa minha irmã. Ficou certo para eu passar a noite no hospital, onde ele estava internado. Foi organizado os horários para passar o dia ou a noite. Organizamos o horário para que eu pudesse passar o dia ou a noite com ele. E aconteceu que meu pai recebeu alta e foi para casa. E desse dia em diante, nunca mais ficou internado. Sempre quando dava, tanto Carlota como Antônia gostava de fazer um almoço especial todos os anos para comemorar a data de aniversário do nosso pai. No dia 16 de dezembro de 2016, aproximadamente às 17 horas, estava eu finalizando o dia de trabalho, pois era uma sexta-feira. Foi nesse dia que eu recebi a ligação de Antônia. Nessa tarde, recebi a notícia de que meu pai, mais uma vez, estava internado no hospital e que era para eu ficar com ele na noite do sábado no hospital. Quando eu cheguei em casa, imediatamente comuniquei à minha rainha o que estava acontecendo e que no sábado eu iria passar a noite com ele. Sim, passaria a noite com o meu pai. Parte 15. O último fôlego da vida. Quando chegou a noite do sábado, dei um belo beijo e um forte abraço em minha rainha e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha irmã já estava do lado de fora do leito. Ela disse-me que iria passar a noite no hospital, porque estava aguardando uma vaga na Santa Casa de Sobral para o nosso pai.
Quando eu entrei no leito onde meu pai estava, foi um assombro vê-lo daquele jeito, cheio de mangueira por cima dele. Ele estava com uma sonda, tomando soro e oxigênio. Sim, como diz na medicina, ele estava em modo vegetativo. E então, ao entrar em seu leito, me deparei com ele dormindo. Não consegui trocar sequer uma palavra. Fiquei ali só olhando para ele, ponderando muitas e muitas coisas. Era 8 horas quando chegou um copo de leite para ele tomar. E em seguida, peguei a seringa, suguei alguns ml de leite e dei para ele tomar. Sim, dei para ele tomar pelo cateto da sonda. Repeti essa ação por quatro vezes, até não restar mais nada no copo descartável. Sim, um copo descartável de 200 ml. Fiquei mexendo no celular, mas sem tirar a atenção dos aparelhos. Do aparelho eletrocardiograma. O seu fôlego estava acelerado, junto com os seus batimentos. A sua respiração estava muito forte, chegava a dar aflição. E aconteceu que já era meia-noite. Foi então que eu comecei a perceber uma melhora em sua respiração. Sim, me baseando pelos batimentos cardíacos, monitorado pela máquina, o seu estágio estava melhorando. Chamei a enfermeira para confirmar e ela realmente confirmou a melhora dele. Sim, estava melhorando a sua aceleração. Comecei a perceber que ele se acalmava vagarosamente. Diferente entre a máquina e meu pai. Sim, a máquina acusava uma coisa e meu pai apontava outra. Mas quando o relógio apontou meia-noite e 20, o meu pai vagarosamente foi parando a sua respiração. Quando percebi que ele não estava mais respirando, olhei imediatamente para a máquina. E a máquina estava com os batimentos normalmente, como se meu pai estivesse vivo. Levantei-me, imediatamente procurei pulsações, mas não o encontrei. Chamei a enfermeira e ela fez a mesma coisa que eu fiz. Procurou a pulsação, mas não a encontrou. A enfermeira chamou a sua chefe e ela confirmou o que eu estava deduzindo. E foi então que ela me falou que o meu pai tinha acabado de falecer. O mais estranho era que a máquina estava trabalhando normalmente. Ao saber da confirmação do falecimento do meu pai, ali naquele momento, entrei em choque, mas continuei fazendo as coisas normalmente. Ajudei a minha mana Antônia boa parte no velório, incluindo a parte burocrática. Os SUDs também me deram um apoio cristão. Ao saber, Bispo Alencar, Igor, Orlando, irmão Salvino e sua esposa. Essas pessoas foram de grande importância para mim nesse momento. No velório, eu estava constantemente com a companhia do Espírito Santo. Digo isso porque eu sentia ele do meu lado, dando-me o consolo todo o tempo possível. E eu sentia-me cheio do Espírito Santo. Eu não poderia deixar de falar no velório do meu pai. Por isso, fui guiado pelo Espírito ao reunir a família na sala onde estava velando o tabernáculo de meu pai. E aconteceu que depois de estarem todos reunidos, tanto a família como os convidados, fui inspirado a abrir a boca. E a mansidão do Espírito saiu vagarosamente. O evangelho de minha boca, passando pelos meus lábios, penetrando como uma faca de 2 gumes, a quem estava presente.
Parte 16. A mensagem no velório. Falei pelo poder do sacerdócio da Ordem do Filho de Deus. Pedi para que aqueles que a conheceu Antônio Fernandes de Moura, em um momento feliz que chegaram a passar com ele, compartilhei um momento sagrado com o meu pai. Certo dia, uns 3 meses antes dele falecer, falei para ele sobre a importância do plano do Pai Celestial. Falei sobre o Filho de Deus e a importância dele. Em seguida, falei da exaltação, sim, a glória mais alta de todos os graus de glória. Falei muitas coisas sobre o plano de felicidade proporcionado para cada um de nós. Depois de ter falado um pouco do plano, meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Achei que tudo que eu tinha falado para ele teria sido em vão. Sim, eu achei que ele não tinha entendido nada do que eu tinha falado. Mas depois dele ter ponderado por alguns segundos, ele sussurrou para mim e disse: "Eu quero ir para esse lugar. Sim, me leva logo com você." O meu coração acelerou e percebi o Espírito testificando para ele a veracidade do que eu estava dizendo-lhes. Eu disse para ele que ainda não tinha chegado a hora dele, que nem para ele e nem para mim. Não era remédio e nem nada medicinal que estava me acalmando, mas era o Espírito Santo que estava constantemente me confortando. Pois eu sei de alguns enigmas de Deus. Sim, para quem deixar esse tabernáculo de carne. Ele foi enterrado no cemitério das Cruzinhas, sendo este o nome do cemitério. Depois do enterro, apesar de saber do plano de Deus, o meu coração estava pesaroso. Sim, o homem natural estava triste demais, mas o homem espiritual estava muito feliz, pois o Pai Celestial nos dá muitas dádivas, e 2 delas é a vida e a morte, pois para herdar a salvação é preciso nascer em um tabernáculo de carne e ossos, para sermos tentados e sermos aprovados em todas as coisas, mas foi dado o livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Sim, Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. A morte é o fim do tempo probatório e o começo de uma vida glorificada, ou para a condenação eterna, mas para meu Pai foi-me confirmado pelo poder do Espírito Santo que ele está no paraíso, esperando o tempo de Deus. Sim, esperando a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo para entrar no convênio eterno do Pai Celestial. Sim, para o selamento do Filho ao Pai. Convênio esse que tudo que será ligados na terra serás ligados no céu. E essa foi a história de Antônio Fernandes de Moura. Não obstante, Antônio Fernandes de Moura combateu um bom combate. Venceu o que tinha de vencer. Passou pelo que tinha de passar. Sim, venceu muitas dificuldades e hoje está nos braços de Deus. Digo isso não literalmente, mas descansa no amor do Pai Celestial. Testifico de todas essas coisas e digo isso com toda a firmeza de minha alma. Sim, com toda a clareza de meu coração, sem medo de errar, porque muitas dessas coisas eu o presenciei. Sim, algumas espirituais e outras materiais. E com toda convicção, eu digo que estas coisas são verdadeiras, porque foi eu a quem escreveu. E testifico no nome do nosso Salvador e Redentor, sim, Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Amém.